Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta quinta-feira, em mais esse devocional, mais um dia que o Senhor preparou para que juntos nós pudéssemos estar na presença dEle, estudando a sua palavra. Espero que vocês estejam tendo uma semana de muitas bênçãos e vitórias em nome do Senhor Jesus. Estamos aí chegando em mais um final de mais uma semana com a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Temos que dar graças realmente, porque estamos chegando em mais um dia com vida, mais um final de semana com vida e com saúde. Graças ao Senhor por tudo isso. Devemos sempre dar graças a Deus por tudo que temos, por tudo o que somos e o que Ele tem feito em nossa vida. Louvado seja Deus por tudo isso. Hoje, amados, a mensagem está no livro de Jonas. Jonas, capítulo 2, versículo 7. Nós vamos ler agora só o versículo 7, mas depois vamos fazer a leitura de mais alguns versículos durante o devocional. E o tema da mensagem é a oração de Jonas. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Quem não conhece a história de Jonas? Desde muito pequenino, as crianças já conhecem a historinha de Jonas, dizendo que Jonas foi engolido pela baleia. Na verdade, é um erro dizer que foi engolido pela baleia, porque a Bíblia não relata o tipo de peixe que acabou engolindo Jonas. A Bíblia fala no grande peixe, fala no peixe que engoliu Jonas. Claro que falam-se em baleia, porque é um grande peixe para ter engolido Jonas, né? Para que ele tenha parado no ventre desse peixe. Então tem que ser bem grande, né? Mas enfim, a Bíblia fala em peixe. Mas o que interessa para a gente é: Jonas recebeu uma missão de ir até Nínive para pregar a palavra dele. Mas Jonas acabou se desviando do caminho e não indo para Nínive, e acabou entrando no barco onde houve a tempestade, e aí então ele foi lançado ao mar, porque aquela tempestade era justamente porque ele desobedeceu a Deus na sua missão, e então ele foi lançado ao mar. E sendo lançado ao mar, o grande peixe veio e engoliu a Jonas. E esse versículo que nós lemos relata que, quando ele estava dentro do ventre do peixe, ele então se deu conta do que ele havia feito. Ou seja, bateu o desespero em Jonas. Ele viu que havia errado com Deus, que havia desobedecido a Deus, e então ele começou a ficar desesperado e começou a clamar a Deus de dentro do ventre do peixe. Porque ele pensou o seguinte: por que eu desobedeci a Deus, eu estou nessa situação. E agora, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer aqui dentro desse peixe. Então, no desespero, como diz aqui o versículo no que nós acabamos de ler, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ou seja, ele já estava morrendo, estava desesperado, estava morrendo, ele então lembra-se de Deus e começa a pedir socorro para Deus. Começa a clamar por Deus. E é justamente esta oração, é sobre essa oração que nós vamos fazer a análise hoje. O nosso devocional é sobre essa oração, a oração de Jonas, que ele fez lá dentro da barriga do peixe. Jonas foi atendido na sua oração. Então nós vamos verificar por que ele teve a sua oração atendida. E nós vamos aprender com Jonas, então, como foi a oração dele para que fosse atendida, para que nós também, quando formos orar, nós possamos orar como Jonas orou, para que nossa oração também possa ser atendida. 5 lições de como foi a oração de Jonas. Primeira, a oração dele foi intensa. No versículo 1, diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe. Ou seja, das entranhas do peixe ele orou. É uma coisa intensa. Quem ora da entranha do peixe, ou seja, ele estava lá dentro do peixe,
lá dentro, lá das entranhas, do ventre do peixe, e ele começa a clamar e orar, ou seja, foi uma coisa muito intensa. Então, quando você for orar, ore de forma intensa, mas clame a Deus de forma intensa realmente, forte, intensamente. Clame a Deus de coração. Clame a Deus com toda a sua alma, que foi o que ele fez. Segundo, a oração dele foi com fé, com uma fé muito forte. Veja o versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Mas olha só, na minha angústia clamei ao Senhor. Ou seja, a fé dele era muito forte naquela hora. Ele estava tão angustiado e ele clamou a Deus. Mas o clamor dele, por estar muito angustiado, foi com muita força, foi com muita fé. Então, quando você orar a Deus, clame com fé, clame com força, e vai acontecer o que aconteceu com Jonas. Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai ouvir, vai sentir a sua fé, vai ouvir a sua fé e vai te responder. Terceiro, Jonas estava muito angustiado, como nós vimos. A angústia dele era grande, tanto é que o versículo 2 já falou, na minha angústia. Mas veja o que diz o versículo 4. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Como tornarei a olhar para o teu santo templo? Ou seja, ele já estava achando que ele ia morrer. A angústia dele, relatada no versículo 2, se confirma no 4, dizendo: eu já estou lançado dos teus olhos, ou seja, eu já estou morrendo, eu não tenho mais como viver, eu já estou desfalecendo. Ele já estava tendo certeza que dali ele não ia conseguir sair. E realmente, humanamente falando, era impossível. Não teria mesmo como ele sair dali, e o caminho qual que era? A morte. Então a angústia dele era tremenda, era muito grande. Então quando você clamar, quando você pedir algo a Deus, mostre o seu desejo, mostre a sua angústia, a sua dor para Deus. Ele sabe, Ele conhece o teu coração, mas Ele quer que você fale, que você demonstre isso para Ele, que você clame angustiado a Ele, que você fale para Ele que você não aguenta mais, que você fale para Ele: Senhor, chegou o meu limite, eu preciso que o Senhor me ajude, porque só o Senhor pode resolver o meu problema, ninguém mais. Se não for o Senhor, eu não vou conseguir sair daqui da barriga do peixe. Fale assim como Jonas também falou. E quinto, o olhar de Jonas para o Senhor era um olhar de firmeza. No versículo 7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Então que você também, na sua angústia, na sua dor, no seu problema, na situação triste, preocupante que você possa estar vivendo, que você se lembre do Senhor, como diz ali, quando sua alma estiver desfalecendo, quando você estiver morrendo, seja uma morte física, seja uma morte espiritual, seja uma morte emocional, que você se lembre do Senhor. Clame a esse Deus, que o seu olhar esteja firmado somente em Deus, e então Ele vai te ouvir. Então nós vimos aqui que a oração de Jonas ao Senhor foi uma oração intensa, foi uma oração com uma fé forte, ele demonstrou a angústia dele, que era grande ao Senhor. Era uma situação de desespero também. Veja no versículo 6, eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com os teus ferrolhos, mas tu, Senhor, meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Então ele estava também angustiado, desesperado. Então que você mostre esse desespero para o Senhor, se abra para Deus quando você for orar,
Rasgue o seu coração para Deus, a sua alma, abra para Ele. Então, quando você for orar, que você ore com fé, intensamente. Demonstre o seu desespero, a sua angústia para o Senhor e que o seu olhar esteja firmemente para o Senhor e somente nele. E sabe qual vai ser o resultado disso? Vamos ver qual vai ser o resultado disso? Lá no versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Oh, glória a Deus, aleluia! E da mesma forma, se você orar como Jonas orou, o peixe vomitou o Jonas. E o problema vai sair da sua vida. A situação de desespero vai sumir da sua vida. E você será salvo, liberto e abençoado em nome do Senhor Jesus. Esse será o resultado dessa oração que você vai fazer igual a Jonas. Ou seja, sua oração vai ser ouvida, você vai ser atendido e vai ser salvo, liberto e abençoado em nome do Senhor Jesus. Portanto, vamos fazer como Jonas e vamos ser abençoados também. Que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração nesta quinta-feira, nesse dia abençoado que o Senhor preparou para que você ouvisse essa palavra, porque você precisa ouvir e praticar na sua vida. Feche os teus olhos, eu quero então orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais uma quinta-feira, mais um devocional. Obrigada por esta palavra que o Senhor preparou para que todos nós pudéssemos estar juntos aqui ouvindo os teus ensinamentos. Continua abençoando nossa quinta, nossa noite, abençoa nossa sexta, nosso sábado, para encerrar essa semana muito abençoada. Quando começa a nossa próxima semana também comece sendo muito abençoada. Desde o domingo, Pai, abençoa o culto que vamos ter no domingo também, de louvor e adoração ao Senhor. Esteja conosco, com nossa família, nossos bens, nossos animais. Cubra-nos com o teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Fica conosco, Senhor, guardando-nos sempre, Pai, e nos ensinando. Em nome de Jesus, amém. Amados, mais uma vez, uma alegria estar com cada um de vocês. E nós vamos agora para um final de semana. Domingo nós teremos o culto presencial lá na igreja, às 18 horas, na rua Ildefonso Silva, 1514, na T3, bairro Nova Brasília, aqui em Ji-Paraná. E você é o nosso convidado a estar conosco lá na igreja, para que juntos possamos prestar culto de louvor e adoração a Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que vocês tenham um final de semana muito abençoado e um início de semana abençoadíssimo, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até domingo, em nome dele.